Vários candidatos têm se posicionado como oposição ao atual governo, inclusive a candidatura do Lerim e da senhora. O que o leva hoje a ter essa postura de oposição ao atual governo? Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Lídia. Bom dia, Gisele. Bom dia, quem está aqui, acho que é o Marcelo Augusto. Então, quero também dar o meu bom dia ao povo de Uberaba. Olha, Márcio, o que nos leva a nos posicionar no lado da oposição é porque percebemos que nesse segundo mandato do atual prefeito, várias coisas se deixaram a desejar, né? Penso que o primeiro mandato do prefeito Paulo Pial, né, tenha sido um mandato interessante para Uberaba, porque também pertencia ao governo durante 2 anos, percebi um planejamento, percebi uma continuidade de ações necessárias para a cidade, o que não aconteceu agora nesse segundo mandato, que veio, inclusive, nos jogar para a dita oposição, né? E uma questão também que eu quero colocar: nós não podemos fazer uma oposição por oposição. Não foi sempre o que eu defendi na política. A gente tem que fazer oposição com propostas. E é o que tem sido dito aqui por todos os três, por todos vocês aqui, num programa que tem realmente feito a diferença na cidade de Uberaba. E aqui não estou jogando elogios balofos, porque não é do meu feitio fazê-lo. Então, vocês me conhecem já na vida pública, e o que é que tem que ser dito, eu também digo, como a Lídia diz, Gisele diz e você diz, né? Mas tem feito a diferença, até pegando um gancho aí, com relação à entrevista que vocês estão hoje fazendo com os vices. Porque quando me coloquei à disposição, né, da cidade de Uberaba para vir a ser candidata a prefeita, é lógico que eu me coloquei com toda a disponibilidade da discussão, do debate, da divergência de ideias e da alternância de poder. O que me faz jogar, então, como você me perguntava agora mesmo, para a oposição? É a alternância de poder. Chegam dos mesmos serem e mandarem na cidade de Uberaba. Chegam dos coronéis das políticas nos partidos políticos. Chegam dos caciques coronéis, vamos dizer assim, né? Que se você for remontar a história do nosso país, infelizmente, nós nos detectamos ainda com os partidos políticos sendo comandados pelos coronéis da política. Então, acredito, Márcio, que mesmo quando não temos a estrutura que outras campanhas tenham, mas a vontade de fazer diferente na cidade de Uberaba nós temos. E Maria, inclusive, só para completar, porque um ouvinte, um internauta colocou aqui, a senhora tinha um nome cotado até para ser candidata a prefeito. O que levou a optar por ser até não, vice? né, Márcio? Para ser candidata para ser candidata a prefeito, exatamente. Então, e o que a levou a ser candidata a vice? Então, Márcio, você sabe perfeitamente que uma candidatura a um executivo demanda uma estrutura, e vamos falar a verdade aqui, né? O partido em que eu estou, que me filiei, já sabia de antemão que não ofereceria a estrutura necessária para uma campanha majoritária. Isso é notório, isso nós temos que falar a verdade, certo? Então, procuramos fazer aliança com todos, menos exceção de um que não nos procurou e não quis nos ouvir. Que cabe aqui, eu vou me reservar não dizer. Se vocês quiserem saber, eu falo também. Mas eu acho que não cabe aqui nesse momento em que nós estamos na reta final. E eu não gostaria de fazer uma campanha dessa forma, como não tem feito até agora. Então, conversamos com todas as forças políticas, né, nos colocando à disposição, né, para fazer uma Uberaba diferente, como eu vinha dizendo aqui nas entrevistas no Pingo do Jota, Lídia, que nós queríamos construir uma cidade diferente, mas com posições diferenciadas também, né? Porque eu acredito que o grande desafio do ser humano é o equilíbrio, é o ponto de equilíbrio. Isso é um desafio, isso é uma utopia, mas nós temos que buscar
esses extremismos que nós estamos vendo na política nacional, eles não contribuem com a construção de um país e de uma cidade melhor. Então, a minha candidatura e essa aliança que fizemos com o Lerim foi porque, primeiro, ele se propôs a fazer uma gestão compartilhada. E eu não preciso dizer que eu não vou ser uma vice decorativa. Isso não é da minha personalidade, vocês me conhecem muito bem, né? Então, ele tem um acordo nosso feito em cartório, em que ele, Lídia, se dispôs a fazer, e não é balela essa história que depois eu vi vários vices colocando que, não vou ser figurativo, papá. Mas o primeiro acordo feito foi exatamente o nosso, quando na aliança nós já temos um documento assinado por ele, né? E ele tem sido muito companheiro, de fato, tem cumprido o que conversamos. Ele assinou que faria uma gestão compartilhada. O que é essa gestão? Porque não adianta a gente dizer que é uma gestão compartilhada e não colocarmos as diretrizes nesse momento dessa gestão. O que nós conversamos quando falamos com ele? Do Conselho Gestor para administrar a cidade de Uberaba, ouvindo os segmentos sociais e nos organizando. Esse conselho é um conselho deliberativo. Não seria um conselho consultivo somente, um conselho para deliberar políticas para a cidade. E andando na cidade de Uberaba, Lídia, quem me conhece o tipo de campanha que eu faço, eu ouvi em vários momentos, de vários segmentos sociais, Marilda, isso é necessário fazer. Vocês precisam nos ouvir. Esse conselho gestor, Marilda, seria composto por quais representantes de quais segmentos? Então, Lídia, nós estamos nesse pensamento de ter um conselho gestor central, né? E um conselho gestor para cada interesses, né, de defesas, para que a gente possa sentir o que a população quer, porque uma coisa é a gente colocar o programa de governo. O papel aceita tudo, gente. Agora, eu acho importante as propostas de governo, mas acho importante também quem é que vai executá-la. Porque quando você ouve vários candidatos fazendo as suas propostas, qual a história de vida desse candidato? Na vida pública, na gestão pública, na gestão mesmo privada, o que esse candidato fez? Quais defesas que ele fez? Qual a postura que ele adotou? Eu posso dizer que eu sou testada. Eu passei pela vida pública por 2 mandatos na Câmara Municipal de Uberaba e a minha vida está lá limpa. Passei por gestão, tanto na Secretaria Adjunta de Educação, como na Superintendência Regional de Ensino, com 25 municípios sob a minha gestão, e a minha vida é pública e limpa. Podem ir aonde eu estive. Não acreditem em mim. Eu falava para meus alunos assim, sabe, Lídia? No voto consciente, e em 2000, quando eu fui candidata, e a lei eleitoral me permitia passar por todas as salas de aula. Não acredita em mim. Pergunte aonde eu fui. Eu fui diretora do nosso Roda Abadia, mas pergunte, por favor, quem foi a Marilda como diretora. Não a Marilda só pessoa, mas a Marilda como diretora. Nesse raciocínio, parece que a senhora defende que só os mesmos continuem na política. Não, de e não os novatos, que não tenham chance também. Não, de forma nenhuma. Eu acredito assim. O que eu estou dizendo, Lídia, é que esses novatos mostrem o trabalho deles em termos de gestor. Por exemplo, você que é uma empresária, né, e de sucesso em Uberaba, você entregaria a sua empresa para qualquer um administrar? Jamais. Né? Então, pelo menos, então é isso que a gente quer que o povo faça, né? Veja em que mãos nós vamos colocar. Não troca o voto, gente, não venda o voto. É isso que eu quero aqui, como professora, deixar esse legado, como na Câmara de Vereadores e Estudantes, eu dizia para os alunos que foram vereadores. E hoje, graças a Deus, temos 2 vereadores e estudantes candidatos que eu saiba. E, né? Marilda... E vão fazer a diferença, mesmo não tendo a linha de pensamento que eu tenho.
Marilda, Mas eu tenho que respeitá-los. No documento, né, que você citou que foi assinado pelo Lerim, tem inclusive lá um compromisso que é o cumprimento do piso nacional do magistério de forma integral. A gente sabe que em 2021 tem a questão do congelamento dos salários do funcionalismo. Então, como você, junto com o vice, com o candidato a prefeito, trataram essa questão para, caso eleitos, cumprirem essa promessa? Seria algo progressivo, algo parcialmente ano a ano? Como é que vocês discutiram isso? Acho que a sua pergunta é muito procedente, muito interessante. O primeiro compromisso, um dos primeiros compromissos, além da gestão compartilhada, foi o piso nacional de salários. Eu disse ao Lerim, eu estarei com você defendendo, não é o que é fundamental para mim como professora, mas é o que é fundamental para a sociedade. É o que é fundamental, porque se você tiver uma educação de qualidade, você não terá a segurança será melhor, a coleta seletiva de lixo será melhor. Tudo isso é educação. Então eu disse a ele, vamos fazer como nos países mais avançados, a educação e saúde em prioridade. Então, piso nacional de salários, porque se você valorizar o professor, essa valorização do professor, às vezes se fala ali de não em termos de remuneração, nem em termos de piso. Então, nós temos que falar em termos de remuneração, sim, para que a profissão professor não seja considerada como bico, que ela seja de fato professor, que o professor se aprimore, né? Então, como faremos? Vou lá no cerne da sua pergunta. A primeira coisa, claro que nós vamos ver o orçamento que nós temos. Eu estive na Câmara, estudei as peças orçamentárias, porque vocês sabem muito bem que todos os projetos que eu votava com consciência, analisando todos os ângulos, toda a distribuição da dotação orçamentária, das peças orçamentárias que os prefeitos encaminhavam. Primeira coisa, enxugar o que precisa ser enxugado. O que eu falo enxugar? É o que Leirinho está falando de uma forma popular, os cabides de emprego. O que seriam cabides de emprego para o pessoal, para a gente não ter um desrespeito também a todas as pessoas que exercem um cargo em comissão, com competência e com responsabilidade? Porque eu não generalizo, né? Aqueles que forem necessários, aqueles que realmente estiverem devolvendo à sociedade um serviço público de qualidade, né, a gente não podemos desconsiderar. É igual se fala servidor público. Eu sou servidora pública e me orgulho de ser, porque eu cumpri com todas as minhas obrigações como servidora pública. E é interessante, sabe, Márcio, porque assim, a gente percebe que o concurso público ele é oferecido para todos. Então, se eu prestei um concurso, se eu fiz um concurso, se eu estudei para aquele concurso, então todos tiveram a mesma oportunidade de fazê-lo. Agora, é lógico que eu não posso me acomodar e não devolver à sociedade um serviço público de qualidade, né? Então, Gisele, a primeira coisa é enxugar aqueles que não estão trabalhando, né? A máquina, ela tem que ser uma máquina onde funcione de fato. Porque os políticos passam, gente. Os técnicos, os servidores, eles permanecem lá. Por que se falava muito aí, é uma grande discussão nacional, com relação à estabilidade no emprego? Tem, não tem? É uma polêmica, né? Mas por que existiu a estabilidade no emprego? Exatamente porque os governos passam. E aquele técnico que está prestando o seu serviço tem que prestar o serviço para a sociedade, de forma imparcial, não ideológica. Marilda, mas feito o enxugamento, né? Enxugamento, sim. Qual que seria a forma, né, para conseguir cumprir essa lei do piso? Você acredita que seria algo possível em um ano ou de forma gradativa até o fim de um mandato? Tudo depende do que nós vamos encontrar. A nossa intenção é ser o primeiro ato de governo. É o primeiro ato. Mas como é que faria com a questão do congelamento dos salários? Sim, que tem mas essa questão? O primeiro ato é a vontade política. Então, a Lídia está aqui, administrando a empresa dela. Ela coloca uma série, por exemplo, eu sou professora, faço um planejamento. Faço um planejamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Para nós, o piso é a curto prazo, mediante as condições que nós vamos encontrar. Então, a proposta é ser em 2021, né? Agora, lógico que eu não sou leviana,
de dizer sem conhecer o que está ali dentro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é um diagnóstico da realidade orçamentária, da situação da prefeitura, e esse diagnóstico, essa auditoria, nós faremos não somente no órgão central, nós temos que fazer também nas fundações, para saber como é que está a questão mesmo do dinheiro público ali que está sendo empregado, que não está, o que está sendo, não está sendo bem empregado, né? Analisar todas as vertentes. Candidato, essa proposta do Conselho mudaria a formatação de secretarias na administração municipal? Então, nós não discutimos isso, sabe, Márcio? Porque já que a proposta é ter um conselho gestor, né, nós estamos ainda alinhavando. Que seria um conselho gestor central e conselhos específicos de cada área, né? Isso. Uhum. Mas onde a gente trataria, né, os assuntos pertinentes a cada área, porque quem conhece mais aqui? Você. Eu vou dizer que eu conheço o jornalismo como você? Não. É você que vive o dia a dia, né? Você que vive o dia a dia. Eu não queria ter, eu estou vendo ali 15 minutos e 59. Eu não quero deixar de falar do caso Mariana Ferrer. Marilda, falando um pouquinho mais sobre a questão da educação, o próximo gestor que assumir vai ter aí nas mãos o desafio de verificar a questão de volta às aulas nesse momento pós-pandemia. Qual é o entendimento aí da chapa Marilda e Lerim, né, em caso eleito, sobre essa questão? Volta, não volta às aulas, espera a vacina? Esse é um ponto bem delicado, né? A gente tem que analisar três vertentes aí, Gisele. A questão dos pais, que hoje sofrem muito, porque eles tiveram que também se multiplicarem para atender os seus filhos. A questão dos alunos também, que estão ali envolvidos num ensino remoto, que é ruim até esse termo, né? E a questão também do profissional da educação, que está sofrendo muito. Porque eu tenho colegas, professoras, e aí das escolas particulares, que eu já as surpreendi chorando, porque elas têm que gravar o vídeo da aula antes, com planejamento, seu planejamento normalmente é feito, mas tem toda aquela estrutura montada antes e no decorrer da aula. Então, vocês não imaginam o sofrimento também psicológico que essa pandemia está deixando em todos nós. Eu tive uma suspeita de Covid, fiquei isolada, minha mãe de 96 anos teve que sair da minha casa, foi algo assim muito agressivo para nós, para mim, né, que moro com ela a vida inteira. Então, assim, a Lídia já trouxe aqui uma psicóloga. Esse tema, Lídia, tem que ser tratado. Tá. Porque quem passa, né, não foi confirmado no meu caso, mas quem passa por esse momento é muito traumático. A candidata, a senhora... Então, assim, eu não respondi a Gisele, porque ela me perguntou como seria. Pode ser, Marcos? Pode. Então, eu acho que a gente, conjuntamente, né, temos que ver. Eu, como professora, deveremos ouvir os três lados. Foi o que eu quero dizer, né? Pós-pandemia, e vamos ver, se Deus quiser, o ano que vem, se Deus ajudar, né, a gente, pelo menos mais normal, a gente volte. Tá. Né? Candidata, a senhora foi uma das criadoras do Centro Integrado da Mulher em Uberaba, né? Inclusive ocupou a função lá, e a senhora colocou a questão da Mariana Ferrer. Como é que a política para as mulheres deve ser trabalhada no governo? Olha, com muita prioridade, porque eu sou mulher, eu sou professora, eu sou trabalhadora, né? E assim, o que eu percebo, Márcio, Gisele e Lídia, que são mulheres também, vocês duas, ainda existe muito machismo presente, muito, principalmente em instâncias de poder. E quando eu vejo o que aconteceu com a Mariana, né, nós mulheres não podemos ficar caladas, porque se nós nos calarmos, outras mulheres não falarão quando elas passarem pelo mesmo tipo de situação.
Então, é muito duro que nós vivemos em pleno século XXI, o que aconteceu com uma mulher, né, sendo tratada da forma como foi pelo advogado, né, e como foi todo o processo pelo próprio juiz, né. Então, nós temos como proposta, sim, o Centro Integrado da Mulher, não como ele foi executado, porque quando eu saí da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Mulheres, eu deixei, através da emenda parlamentar, todos os móveis comprados para a implantação, né, para a criação. E agora nós vamos conversar com o Matheus Eduardo de Moraes, que é o candidato a vice do Coronel Pérez. Candidato, o senhor entrou no processo eleitoral já em andamento, como vice do Coronel Pérez, já em virtude aí de mudanças na própria chapa. Como é que essa situação de pegar o bonde andando para sair candidato a vice? Bom dia. Bom dia Genari, bom dia Lídia, bom dia Gisele, tudo bem? E vou falar para vocês, gente, é um susto, porque você pegar uma caminhada no meio do caminho, é estranho porque você ainda não iniciou, né? Quando você inicia lá do início, você sabe o que você vai fazer. Mas quando você pega do meio, é como se tivesse pegado um prato de arroz já com a metade. Pela metade. Então aí já comeram frango, já deixaram só o osso. Mas estamos aí para tentar fazer o melhor possível pela nossa cidade, porque é uma cidade que a gente ama. Eu estou há 40 anos em Uberaba, então eu tenho por paixão a minha cidade. Então eu estou com o Coronel Pérez aí para a gente poder somar junto para melhorar a nossa cidade. Esse é o nosso desejo. Matheus, independentemente de dar certo e vocês saírem vitoriosos na eleição desse ano, você pretende seguir carreira política daqui para frente? Lídia, é assustador, porque eu iniciei essa campanha e eu vi que é totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. Eu imaginava uma coisa mais tranquila, mas é perigoso. É uma linha perigosa. Em que sentido? Perigoso porque as pessoas que estão envoltas da candidatura, elas não têm muito escrúpulo. Então a gente se preocupa com o nosso nome, porque eu tenho 40 anos em Uberaba, eu não tenho problema nenhum. Sou um homem ético. Então a gente olha que na política a ética falta muito. Não comigo, mas a gente vê na trajetória do caminhar a falta da ética. E eu fui criado com ética. Como eu venho de uma linhagem mais militar, então a gente foi criado mais com ética. Eu trabalho com Marinha, sou professor naval pela Marinha do Brasil, e lá dentro o que caminha dentro da Marinha do Brasil é a ética e o respeito um com o outro. Isso aí é primordial, o respeito um com o outro. E na política, isso é uma coisa que falta muito. Matheus, você sendo do meio náutico, você sendo professor, inclusive credenciado pela Marinha, tem algum projeto para aproveitamento melhor do Rio Grande como potencial turístico aqui para a nossa região? Lídia, isso é um sonho meu há muitos anos. Então eu navego pelo Rio Grande, a gente tem 3 horas de navegação pelas águas do Rio Grande. A água do Rio Grande é uma água cristalina que poucos rios têm. Eu conheço ilhas no Rio Grande que a gente só vê essas ilhas lá no Nordeste. Eu já vi uma ilha dessa até fora do país, com água cristalina, onde temos ali, forragem no fundo, com cascalho branco. Então, é lindo o Rio Grande, gente. Quem não conhece, vai conhecer o Rio Grande. Tem um potencial turístico enorme no Rio Grande. Então, sempre foi um desejo meu trabalhar nessa linhagem, que é a linhagem do turismo, trazer o turismo náutico para Uberaba, você entendeu? Buscar esse turismo, porque eu habilitei aqui em Uberaba 300 marinheiros. Tem 300 pessoas que têm embarcação em Uberaba. E onde que essas pessoas gastam o nosso dinheiro? Em outra cidade. Porque aqui o turismo aqui foi deixado de lado.
E de que forma, né, a administração pública poderia ajudar a explorar esse potencial turístico do Rio Grande? Quais seriam as estratégias? Para você ter ideia, Gisele, nós temos aqui o que a gente fala melancia. O melancia, ele é um local onde... Região da melancia. Isso, né? A região do melancia. A região do melancia nunca foi explorado, não tem asfalto até lá. Para mim poder aplicar aula prática para meus marinheiros, eu tenho que ir lá em Delta. Tem que ser por Delta, porque nós não conseguimos chegar ao Rio Grande por Uberaba. 30 quilômetros de terra, gente. Como que eu vou colocar alguém até a beirada do rio por terra? Não tem condição. A última vez que a Marinha foi lá visitar o local onde que a gente aplica aula, ela falou: ô comandante, não tem como a gente estar cedendo a portaria por esse local. Por quê? Fica dispendioso para o nosso marinheiro sair de Uberaba para vir para cá ser aplicado a aula dele. Tá com dificuldade. Então, eu acredito, se tivesse essa visão pro lado do Rio Grande, pro lado do Melancia, asfaltasse até o rio, criasse uma rampa pública. Uma estrutura, né? Uma estrutura. Gente, é um local lindo. Nós temos águas cristalinas em Uberaba. Nós podemos montar um complexo turístico náutico com condomínios e coisas lindas ali na beirada do Rio Grande, gente. Então, de um lado faria essa estrutura que o senhor citou e de outro o contato com empreendedores. Sim, do Está na setor. proposta da serraria. Sim, Aí, sim. Há uma proposta de loteamento e até De um clube náutico. Isso. Ela contemplaria o que hoje é pensado pela Gente, isso candidatura? aí é o que tem que ser feito em Uberaba. Nós aproveitar tudo que nós temos para trazer esse turista para cá. Por quê? Por que Escarpas é tão grande, sendo que é apenas um condomínio? Porque, vamos falar que Rifaina, uma cidade com 60 mil habitantes, recebe 1.500.000 turistas. E o que traz para a cidade de rendimento, gente? Pensa bem, se nós tiver 1.500.000 turistas aqui, a pessoa que vender chup-chup na rua vai ganhar dinheiro. Então precisamos trazer. Pensa bem, a oficina mecânica vai ter serviço, o supermercado vai vender muito mais. Você entendeu, pessoal? Então é essa a ideia que nós temos, trazer o turista. O turista, em vez do turista ir lá para Capitólio, para Rifaina, para Miguelópolis, ele vai vir para Uberaba. Mas também, ao invés de ir para lá, vai ficar para lá, aqui vai mesmo. ficar aqui. E outra coisa, também tem aí, que eu já tenho estudado isso aí, que é a nossa prainha, que o pessoal quer cercá-la. Por que cercar a prainha? Sendo que vai ser 98 hectares de lâmina d'água. E Uberlândia aproveita, não sei se você já viu falar lá em Uberlândia, do Capim Branco, a represa Capim Branco, a represa do Miranda. Tem um complexo turístico gigantesco em Uberlândia. Ah, mas o aeroporto de Uberlândia tem muito fluxo. Claro, o cara sai de Goiânia e vai para Uberlândia, porque tem turismo lá. Ou a pessoa sai de Franca, vai para Uberlândia, navegar em Uberlândia. Bruno e Marrone, aqueles ricaços estão todos na beirada do Miranda. Então a represa da Prainha também poderia ser um outro lugar para esse tipo de turismo aquático, né? 98 que você fala é no Rio Uberaba. Aqui no Rio Uberaba vai ter 98 hectares de lâmina d'água. Imagina bem, 98 hectares de lâmina d'água, o quanto daria de navegação. Nós poderíamos pôr lá no mínimo 200 embarcações navegando. Pensa bem, criar ali um complexo turístico com prédios, com apartamentos para alugar, restaurantes, quiosque na beirada da prainha. Analisa bem o que ia se tornar Uberaba. Então temos que ter essa visão para esse lado, não deixar cair na mesmice que está esses anos todos. Vamos trabalhar para isso. Candidato, onde buscar esses investidores para criar essa estrutura de turismo nessas duas áreas que o senhor disse, que seria a represa da Prainha e também ali perto do Rio Grande? Onde buscar esses investidores? Eles já existem? Gente, aqui em Uberaba o que mais tem é investidor nesse ramo náutico.
Porque a pessoa sai daqui para investir em outro local. Quantos investidores aqui, para vocês terem ideia, a própria RCG tem lá em Rifaina. A RCG investe em Rifaina, por que não investe na nossa cidade? Sendo que aqui nós temos uma condição muito grande de ter um complexo turístico, e com esse investimento desses empresários, estaríamos hoje num outro patamar. Só que devemos enxergar para essa área. É igualzinho, eu tenho 3 anos que eu sou diretor náutico do Country Club, eu conheço o que é turismo. A gente, quando falou em relação a fazer um clube com água termal lá em Perópolis, chegaram a fazer vídeo de zoação na internet. Mas eu conheço como funciona. Eu trabalho com clube náutico. Eu sei como que é furar um poço artesiano para sair água termal. Porque eu trabalho com isso, eu mexo com isso há muitos anos. E isso é viável lá em Perópolis? É viável, gente, porque onde tem água quente, o povo vai. O povo hoje não quer água fria. Mas tem água quente nessa Tem região de água, Perópolis. nós temos que fazer poço profundo. Tem água quente. A água do Poço Profundo lá do bairro Olinda sai a 36 graus. 36 graus, analisa bem, se nós tivermos um poço profundo em Uberaba, nós vai ter um turismo diferenciado. Para que nós sai daqui para Olímpia? Para que nós sai daqui para Caldas Novas se nós podemos ter isso aqui em Uberaba? Uberaba, gente, tem um potencial gigantesco para a gente trazer um turismo aqui e o dinheiro vai entrar na cidade. E eu acredito que nossa cidade vai sair do que está. Vai ser conhecida mundialmente, porque é conhecida. Não só pelo Zebu, não só pelo Chico Xavier, não só pelo as nossas igrejas sacras, mas podemos trazer mais esse turismo para conhecer a nossa Perópolis. Exemplo, igualzinho ontem mesmo eu estava conversando com o Coronel Pérez. Lá em Olímpia tem o Parque do Dinossauro. E nunca acharam um osso de dinossauro lá. Aqui nós temos a ossada de dinossauro, nós temos a pata do dinossauro, a mãe do dinossauro, e não temos um complexo aqui, turismo na área de dinossauro. Não tem um parque do dinossauro. Então, se nós acreditar para esse rumo de trabalho, pensar no turismo, tanto naval, o turismo religioso. E aí seria uma atração pela água mesmo. Pela né? água. Nós temos aqui vários atrativos de turismo, é só nós pensar. Mudando do turismo para outras coisas do dia a dia, mais práticas, nós temos aí um problema grave com relação ao trânsito no centro da cidade. Sim. Vocês têm algum projeto específico para dinamizar esse trânsito na área central? O que eu fico ouvindo é só vamos acabar com o BRT. Vamos acabar com o BRT. Gente, a gente não acaba com o nosso patrimônio. Patrimônio a gente agrega, a gente melhora. Se o patrimônio está afetando, gente, eu sou comerciante no centro da cidade. Eu tenho minha empresa no centro da cidade, eu sei o quanto afetou o comerciante. Mas se nós tivermos pessoas capacitadas, técnicos, que podem fazer um estudo elaborado para a gente melhorar, o BRT vai só nos ajudar. O BRT, gente, para quem faz visita em Uberaba, eu ouço, porque o pessoal, vamos falar, pessoal da Marinha que vem de outros estados aqui, ou vem para me visitar, ou vem, eles falam, gente, vocês têm coisa aqui que nós não temos em lugar nenhum, que é esse BRT. Às vezes a pessoa fala, tem que desmanchar o BRT. Não podemos desmanchar o BRT, devemos estruturar o BRT, pôr ônibus mais capacitado, dar condição de que a faixa de ônibus não só fique para o ônibus, mas puder mesclar. Só preferencial. Ser compartilhado. Isso é interessante para nós. Pensa bem, trazer mais fluxo para o centro da cidade. O comerciante não ficar só ali sofrendo. Você entendeu? Vamos ajudar o comerciante. Eu acredito, gente, que se estudarmos melhor, podemos melhorar o BRT. Uma das propostas da chapa sua com o Coronel Pérez é criar em Uberaba uma escola cívico-militar. Como que seria essa escola? Que diferença ela teria em relação às demais? Ô Lídia, é outra paixão que eu tenho. Por quê? A gente vê em outros estados, em outras cidades, que tem a escola cívico-militar. Hoje, nós estamos desejosos por isso. Eu quero que meu filho
Hoje eu já não tenho meus filhos mais para estudar na escola, mas eu queria ele lá na escola cívico-militar, para ele aprender um pouco de disciplina. Hoje o jovem não tem disciplina. Por quê? O professor hoje está engessado. Engessaram o professor. Ele não pode falar, ele não pode danar, pode mais nada. Então o professor engessaram o professor. Eu acredito que devemos o quê? Com a escola cívico-militar, com o fardamento do militar ali dentro, vai trazer uma diferença para a escola pública. A escola pública vai ter um respeito e civismo. É o que nós trabalhamos, tentar mudar e trazer o civismo para a escola pública. Aquele negócio que nós tínhamos lá atrás, Lídia, do meu tempo, a gente chegava antes das 7 na escola e ia cantar o hino nacional. Eu lembro disso até hoje. Aprendi a cantar o hino nacional e me tornei aquele homem que tinha consciência do civismo. É isso que eu quero para as crianças hoje, entendeu? Trazer esse civismo de volta, entendeu? Que a gente possa saber o hino nacional, saber o hino de Minas Gerais, saber o hino de Uberaba, você entendeu? Entrar para a sala de aula, respeitar o professor, entendeu? É isso que eu quero como escola cívico-militar. São regras que não poderiam ser adotadas na própria rede pública municipal? Poderia sim, Genari. Isso aí, sem dúvida que poderia. Mas há uma dificuldade muito grande em adotar essas regras dentro do município, porque eu não sei se é incentivo ao professor para isso, entendeu? Poderia ter feito sim. Mas como o militar já está padronizado naquilo, é mais fácil. O militar, se mesclar as duas, eu acredito que isso acontece. Nós precisamos mesclar o militar junto com o civil. Hoje. Sim, mesclar os dois. Militar e civil poderiam trabalhar em parceria, os dois. Pensa bem, onde uma escola que tem um militar, gente, o respeito é outro. Nós olhar um militar ali aplicando aula, o respeito é outro. Então devemos ter isso. Ah, mas o militar, ele é bruto? Não, o militar é capacitado. Ele sabe pôr disciplina. Candidato, mudando da educação para a saúde, que é outro tema também que aflige muito a população de um modo geral, quais são os projetos que vocês têm para melhorar o atendimento nas unidades de saúde do município e também nas UPAs? É a favor da terceirização dessa gestão das UPAs e do hospital regional? Lídia, isso aí eu vim lá de baixo, gente. Eu sei o que é o hospital público. Hoje quem vê a gente aqui como vice-prefeito entende-se que você nunca passou por lá. Mas eu comi lá junto com eles. Quando meus filhos precisavam de uma UPA, saía de madrugada para levar meu filho doente, eu sabia o que eu passava. Às vezes eu saía de casa 11 horas da noite, só saía lá do UPA 7 da manhã ou 8 da manhã, e eu sabia que eu teria que trabalhar. Então, gente, devemos olhar para esse lado da saúde. A saúde é precária. A saúde tem que ser modernizada. De que forma, candidato? Eu acredito que hoje qualquer um tem um telefone em mão. Qualquer um tem um programa em mão. Então, se nós modernizar a saúde, colocar ali, exemplo, marcou seu exame, chega para você ali, ó. Porque hoje todo mundo tem e-mail, tem zap. E hoje, se nós modernizar a saúde, vai ficar muito mais fácil. Vai ter controle. Mas o senhor diz esse aviso que marcou a consulta ou uma consulta por telefone, por meio de telemedicina? Qual que a telemedicina hoje, gente, não vai ficar escondida. Ela já está aí, ó. A sua defesa é mesmo da telemedicina. Da telemedicina. Vamos trazer a telemedicina para cá, para mais próximo do que precisa da saúde. Às vezes o médico lá gasta 15 minutos falando com você, nem olhando no seu olho. E às vezes com a telemedicina vai olhar dentro do seu olho. É mais fácil, você vai ter mais credibilidade. O senhor acredita que teria estrutura para isso na prefeitura hoje? Porque demanda tecnologia, computador, né? E toda uma questão. Hoje a prefeitura está trabalhando nesse sentido. Na tecnologia, está aplicando na tecnologia. E a prefeitura hoje a tecnologia está barata, gente. Não é aquela tecnologia antiga.
Hoje, onde você vai, tem internet. Qualquer postinho de saúde tem internet. Hoje, lá da sua casa, se você passar mal, você poderia entrar um botão ali no seu próprio telefone e acionar rapidamente. Agora não, você tem que ligar para um lugar, liga para outro, pede, pelo amor de Deus, gente, eu estou morrendo. Sendo que ali o médico poderia te olhar, faz esse procedimento, faz esse e esse, que nós estamos chegando. Pelo celular, seria Sim, isso? tem condição, seria uma espécie de plantão médico à distância. Isto, tem condição. Nós estamos querendo viver no tempo do assopra. Nós temos que modernizar, nós temos que ter visão para frente. Nesse caso também seria a consulta e também seriam os exames? Também consultas, exames, tudo online. Hoje temos condição para isso. Candidato, muito obrigado, nosso tempo encerrou. O último candidato a vice da nossa sequência de sabatinas, que é o Moacir Lopes, que é o candidato a vice da Elisa Araújo. Tá, candidato? As regras são o seguinte, são 20 minutos de entrevista, né, direto, 20 minutos direto. As suas respostas são livres, não tem cronometragem de tempo para essa resposta. À medida que o senhor responder mais rápido, o senhor vai ser mais questionado. Responder de forma mais extensa, o senhor será menos questionado. Tá ok? Tá ok. Pode disparar o cronômetro. Candidato, bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite. Hoje, qual seria o papel do vice numa eventual eleição da Elisa Araújo para prefeita? Primeiramente, bom dia. Eu queria agradecer o convite. O exercício democrático que vocês estão fazendo é importante. Nós estamos vivendo uma eleição histórica na história de Uberaba. Alguns tabus estão sendo quebrados. Nós estamos fazendo uma campanha limpa, sem ataques, como tem que ser a política. E ao dar a oportunidade de a gente falar aqui, nós só temos agradecimento. O JM tem um papel importante na imprensa de Uberaba. Eu fico feliz porque aqui dentro eu estou de frente com uma ex-aluna minha, que também comanda junto com a Lídia essa organização. Então a gente fica muito feliz de ver o sucesso das pessoas que passaram pela gente. O papel do vice no governo da Elisa, nós vamos fazer um governo a 4 mãos. Vai ser um governo para tentar botar a casa em ordem. E eu vou ter total liberdade, ela já me deu essa carta branca, para ter atuação técnica em todas as pastas onde for necessário. Começando principalmente do CODAL, que é o nosso calcanhar de Aquiles. A propósito, professor, nós estamos vendo aí, o CODAL publicou uma licitação, abriu, né, um processo de licitação para a construção de um novo reservatório metálico aqui em Uberaba. Esses reservatórios são a solução para o abastecimento de água para a população? Olha, inclusive eu até sentei ali agora antes da entrevista, fiz um rascunhozinho aqui, ó, esse aqui é o diagnóstico da situação da água em Uberaba. Vamos fazer um reservatório aqui no R11, lá no conjunto Uberaba, onde já existe um. O grande problema do CODAL hoje, o CODAL hoje não tem uma administração técnica. Nós temos pessoas dentro do CODAL competentes, com formação, com sabedoria, para tratar o assunto da água. Tá? Os reservatórios são uma solução, sim. Pra você ter uma ideia, a ONU recomenda pelo menos 1.000 metros cúbicos numa casa de 4 pessoas por dia. Se nós temos 110 mil residências em Uberaba, deveríamos ter 110 mil metros cúbicos de reservatório. Nós não temos, nós temos 70 mil. Isso de reservação... A notícia do jornal, o release que mandaram para vocês, fala que 89 mil. Não é não, viu? São 70 mil. Tá? Em torno de 70 mil. Então tem um déficit aí de 40 mil metros cúbicos na área de reservatório. Por quê? Você tem que jogar água para lá e de lá distribuir para as casas. Tá? Esse caso desse reservatório aqui, ele está sendo construído no local errado. Ele não deveria ser aqui, deveria ser ali no Anatê, naquela região lá. Por quê? Nós temos uma adutora que sai da ETA aqui da Escrovinel e vai ali para a região dos Estados Unidos, para a região do Frei Eugênio, condomínio Flamboyant, que ela é mais alta que a adutora que abastece o R11, que é lá do Uberaba 1. Então a água retorna. A hora que ela retorna, tem contra-fluxo, a água não chega no reservatório. Por isso que o Uberaba 1 está sempre com falta de água. E em vez de resolver o problema da adutora, eles vão fazer outro tanque no lugar, não vai resolver o problema. Então, ou seja, naquela região o problema não é de reservação. O problema está na adutora. A capacidade da adutora que é pequena. Mas aí teria que implantar uma nova adutora. Teria que resolver. Na verdade, teria que eliminar essa adutora que comunica com essa daqui. Você tem um refluxo. Entendeu? O nível da adutora aqui no final da linha, que chega aqui no Parque do Lago, ela é maior do que o reservatório. A água não retorna. Então são problemas tão simples de resolver que o problema da falta de água hoje em Uberaba se resolve com gestão e competência técnica. Vou dar um exemplo para vocês.
Existe um relatório do Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Todos os órgãos que tratam a água têm que publicá-lo. O de Uberaba está lá, 27%. E não é 27% de perdas. Como é que eu descobri a perda de Uberaba? Você pega o volume de água que você tira do rio e o volume de água que chega nas casas. O que não chegou é perda. É em torno de 45%. Entendeu? Se a gente diminuir isso para 30%, a gente começa a resolver o problema de água de Uberaba. Como que faz isso? Trocando as adutoras antigas, aumentando os reservatórios, botar a ETA 3 em funcionamento. Gastaram rios de dinheiro na ETA 3, ela está parada. Compraram um carro sem roda. Você compra um carro sem roda, Gisele? Está faltando equipamento para colocar em funcionamento. Essa informação foi desmentida pelo presidente. Eu provo para ele a hora que ele quiser. Eu provo para ele a hora que ele quiser. Eu estou falando de técnica. Eu só discuto com as pessoas na técnica. Eu não agredo ninguém, eu não preciso disso. Mas na técnica eu desafio qualquer um me provar que aquilo lá está funcionando. Nós temos que resolver o problema urgente. Sabe por que tem que resolver o problema urgente? Uberaba capta água desde 2003, 1.100 litros por segundo. Nós deveríamos ter hoje 1.600 litros. Não temos. Em 17 anos não aumentou 1 litro sequer na captação de água de Uberaba. É o mesmo volume. A população aumentou 75 mil pessoas nesse período. E qual seria a solução? Bem, trazer água de outro lugar? Nós temos soluções que são imediatas, tá? Imediata, por quê? Senão vai faltar água de novo em setembro. Então, a gente pode trabalhar com microbacias, por exemplo, Ribeirão Buriti, na região oeste, para atender a região do Copacabana, fazer uma microcaptação lá com um reservatório ao lado. Podemos pegar aqui o Córrego Lajeado, na região da Mula Preta, fazer uma microcaptação para atender a zona leste da cidade. Poços profundos, embora poço profundo não seja a melhor alternativa a longo prazo. Por quê? Porque eu estou puxando água com 600 metros de profundidade. O custo da energia é altíssimo. Tá? Só para você ter uma ideia, nós temos 3 poços artesianos de Uberaba com 600 metros de profundidade, que a energia que eu gasto nos 3 poços, eu conseguiria, com a mesma energia, trazer água do Rio Grande. Vocês sabiam disso? A captação de água no Rio Grande? Eu defendo por 2 motivos. Primeiro, o que nós gastamos com energia hoje nos poços profundos, paga energia para trazer do Rio Grande. Segundo, é mentira que a água do Rio Grande esteja poluída. Existem estudos da Universidade de Uberaba, feitos por professores da Universidade de Uberaba, que analisaram, os teores estão dentro da normalidade. Tá? E aí, a gente tem que começar a pensar no futuro, em tratamento moderno. Trazer tratamento por membrana, por osmose reversa. Você elimina sulfato de alumínio, elimina produtos químicos, e você consegue tratar com maior velocidade sem faltar. O problema da nossa ETA não está funcionando. Nós temos a ETA 1 e a ETA 2, as duas só têm a capacidade de 800 litros por segundo. A ETA 3 era para suprir. Aí o que acontece? Direto, vocês falam na rádio, no jornal, a água está chegando turva nas casas. Por quê? Porque não dá o tempo necessário para fazer a decantação, a sedimentação. Ela vai chegar turva. Então nós temos um problema assim. Então nós temos que começar, a nossa gestão vai ser técnica. Se tem problema técnico, quem que é a pessoa competente do qual dá hoje para tratar isso? O Zezinho. Zezinho, vamos botar coisa para rodar. A represa sem cargo nomeado. A gente tem que colocar pessoas técnicas. Problemas se resolve com gestão técnica. A represa da Prainha deve contribuir para não faltar água? A represa da Prainha é um zero à esquerda. Desculpa a sinceridade. Eu sou assim, sempre fui assim, não vou mudar. Tá? Mas por que ele é um zero à esquerda? Porque cometeram um crime com a população de Uberaba. Nós tínhamos no projeto Água Viva uma adutora, que sairia do Rio Claro, traria diretamente para a ETA 3, a tubulação está lá, ó, esperando. Está lá a boca lá do tubo de 800 milímetros, lá na ETA 3. A ETA 3 ela seria para servir essa adutora. Captação do Rio Claro. Aí o que acontece? Como a ETA 3 não rodou, porque compraram ela faltando equipamento, não, vamos investir na represa da Prainha, mas é para o quê? Para disfarçar o erro que cometeram na ETA 3. Pegaram lá 40 milhões, estão jogando na Prainha. A Prainha não tem reserva para 2 meses. Se você calcular o volume dela, dá reserva para 20 dias somente. Está com erros gravíssimos de construção. Para você ter uma ideia, a tomada d'água está na zona de sedimentação da barragem. Ela vai entupir, gente. Isso é um erro primário. Aí o pessoal acha ruim de eu criticar a engenharia do Uberaba. Eu sou engenheiro, mas eu tenho que criticar, gente. Eu vivo isso todo dia. Isso é um erro básico, isso não pode acontecer. Nós temos que ter técnica, temos que ter competência. Mas até o entrevistado agora, anterior ao senhor, colocou que a represa da Prainha pode ser até uma atração turística e tal, sim, porque vai ter uma lâmina d'água de 90 e tantos... 98 mil litros. Se ela resistir, né? Porque tem um outro erro grave. Essa quantidade de água não vai dar reservação para 2 meses, 3 meses não dá.
Não dá porque é o seguinte, faz as contas aí. Se eu tenho uma perda de 45% na seca, que na época das cheias deve ser em torno de 60%, tá? Isso matematicamente eu provo para qualquer um. Você pega aí, pelo relatório do SNI, Sistema Nacional de Informação e Saneamento, está chegando 190 litros de água tratada por habitante ao dia na sua casa. Se eu tenho uma perda de 40%, eu tenho que tirar 320 litros de água do rio para que chegue a 190, que o restante de 130 litros são perdidos. Aí você pega 320 litros, multiplica por 337.092 habitantes, tá? E vê quantos dias você consegue de reservatório. Vai dar em torno de 20, 25 dias. Mas a represa ela está sendo construída, o próximo prefeito ou prefeita que assumir já vai pegar essa obra na reta final, então assim, não tem como agora... Os erros de projeto serão corrigidos. A que custo isso, Moacir? Olha, se for de projeto, quem fez o projeto vai ter que arcar com isso daí. Sabe por quê? Porque na engenharia, a engenharia séria, quem faz o projeto tem que emitir um RT, ele é responsável. Por exemplo, se o projeto estiver certo, mas a execução estiver errada, alguém vai ter que arcar. Estão usando a granulometria errada na composição da barragem, no aterro. Eu não vi, pode até ter, mas eu pesquisei todos os documentos, eu não vi o plano de contenção de emergência da barragem, no caso de um rompimento. Ou seja, nós podemos ter aqui um fenômeno igual aconteceu em Mariana, por exemplo? Se não tiver um projeto, eu não vi isso até agora, esse documento. Entendeu? Se estão fazendo, não tornou-se público. Mas então como é que conseguiram o alvará para construção? Como é que conseguiram como é que chama? A licença ambiental? Os órgãos de controle não acompanham essa... Vou te falar um negócio. O órgão de controle no Brasil também tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque se você pegar a norma brasileira de abastecimento de água, uma casa tem que... conjunto residencial, 120 litros de água por dia por habitante. Mínimo de reservação, 2 dias. Então, se eu tenho 4 pessoas, são 480 litros por dia, 2 dias, 960, né? A Caixa recebe uma casa com uma caixa d'água de 500 litros. Então, é um órgão de controle, ela que está fiscalizando a construção. Então, a própria órgão de controle não sabe o que está fazendo. Ela deve exigir de cada construtor, loteamento, uma caixa d'água de 1.000. Então, os próprios órgãos de controle, às vezes, não sabem o que estão fiscalizando. Nós não temos uma engenharia fiscalizadora. Eu posso falar isso de cadeira, porque eu já trabalhei tanto como fiscal como executor, entendeu? Eu sempre primei pelas normas da ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica. Nós temos problemas seríssimos e temos que resolver isso urgente. E não é só a questão da água, não, gente. A questão da água é só um pontapé. Porque a água já deu o que tinha de dar, são 20 anos de inércia. Mas, por exemplo, o senhor citou que a água teria ações de curto, médio e longo prazo, né? Entre as ações de curto e médio prazo, a questão de resolver, de modernizar as adutoras para diminuir a perda. Na verdade, eu vou teria que ter soluções imediatas, de curto prazo e longo prazo. Então, reduzindo a perda e resolvendo também esses problemas da barragem, ainda seria necessário buscar água no Rio Grande, ou essa já seria uma alternativa que atenderia a cidade para agora e para o futuro? Nós teremos, se a gente resolver isso, a gente consegue ter 10 anos de folga, no mínimo, tá? Só que nossas fontes de abastecimento estão esgotadas. A ONU soltou no ano 2000 um relatório, são as premissas para o abastecimento de água mundial. Um rio só pode ser considerado uma fonte de captação de água se ele conseguir entregar por habitante durante um ano 500 metros cúbicos. O Rio Uberaba só entrega 106 metros cúbicos por habitante. Ou seja, a capacidade hídrica do Rio Uberaba hoje só consegue atender a 20% da nossa população. Então, para que eu vou investir num rio que não tem capacidade? As opções, eu te falei, fazer o poço artesiano imediato para suprir essa falta d'água, junto com o reservatório metálico. O Codal tem caixa para isso. O Codal fatura hoje em torno de 13, 14 milhões por ano. Faturaria até mais, né? Se a prefeitura pagasse o que está devendo do lixo, que não pagou ano passado, né? Até agora, da coleta. Né? E aí, fazer esse poço para resolver para imediato. A curto prazo, trazer a adutora do Rio Claro novamente. Porque nós já temos essa outorga. Embora o Rio Claro esteja numa zona de conflito hoje, porque são vários produtores, empresas que buscam lá no Rio Claro, nós já temos essa outorga, então vamos utilizá-la. E a longo prazo começar o projeto para trazer essa adutora do Rio Grande. Eu acho ela mais viável que trazer do Rio Araguari. Por quê? Porque você não precisa de fazer ela enterrada, Genari. A adutora hoje não se faz enterrada. Ela vem aérea, um pipeway elevada, uma tubulação de 16, 18 polegadas que vai trazer 500 litros por segundo.
Você já pode planejar ela para depois ter um segundo ramal, um terceiro ramal, na mesma estrutura, sem ter que gastar no futuro. Tá? Fazer uma ETA nova naquela região do do Recreio dos Bandeirantes e distribuir água para lá. E de onde viria o recurso, por exemplo, para essa captação direta do Rio Claro? Porque agora, né, os recursos que eram dela foram já para a prainha. Então não tem mais esse dinheiro lá. Olha, o orçamento para 2021, nós temos que executar o que está aí. Mas eu tenho plena convicção, com os cortes de excessos que existem hoje na Prefeitura de Uberaba, nós conseguimos otimizar recursos para executar essa obra. Mas essa obra estava estimada aí em cerca de 30 milhões. Agora lá foi feita uma captação definitiva lá também. Foi, a gente tem que aproveitar aquela estrutura lá, e foi muito bem feita, por sinal. Comigo não tem sim, o que é bem feito, tem gente bem feito, e que foi bem feito, nós vamos utilizar e vamos elogiar quem fez. O investimento ali seria mais em adutora. Complementar a adutora. A adutora fez 7 quilômetros somente. Ela está lá no... Para quem conhece a região do Iticoapira, está próxima da estação do Iticoapira ali, no Corda da Saudade. Bem no pé dela ali. Isso. Agora, candidato, essa questão, por exemplo, quando se coloca a questão de problemas de abastecimento, a gente precisa também ver que alguma coisa foi feita nos últimos 10 anos aí, mais ou menos, porque foram muitas adutoras implantadas, os reservatórios, esses grandes reservatórios não tinham, né? Então, muita coisa já foi feita. Isso que já foi feito deve ser tudo aproveitado. Seria um processo de expansão. Gente, o que acontece? Não é nem expansão. Nós temos que investir em automação e controle. O Codal tinha um contrato com uma empresa de automação e controle, chamava MWM, do Paraná. Quando ela estava aí, ela resolveu os problemas de automação, tudo. Nós temos painéis caríssimos que o Codal comprou, que eles instalaram, agora estão sendo jogados, estão encostados. Porque não tem quem dar manutenção. Porque o que acontece? Sai uma adutora ali do R2 do Fabrício, joga no R6, que é na Nenê Sabino. Automaticamente. Do R6 ele vai abastecer o R8 ali no R9 no aeroporto. E do R9 ele vai também direto para o R12 no Ozanam. O que acontece? Ele tem que encher primeiro o R6 para depois encher os outros. Por que não faz uma automação, já faz um bypass na tubulação que abastece os dois ao mesmo tempo? Você consegue otimizar o sistema. Entendeu? Nós temos que investir em automação. Por quê? Como é que a indústria se moderniza e torna mais eficiente? Vai lá na fábrica da Itaipava, é tudo automatizado. Nós temos que trazer esse profissionalismo, essa automação para o Codal. E não só para o Codal, para todos os órgãos. Por exemplo, temos que digitalizar a prefeitura, gente. Hoje não existe mais nada em papel. Por falar em automação, claro, ela substitui a mão de obra humana. De que forma conciliar esse discurso de automação com a necessidade de criar novos empregos aqui na cidade? A automação não substitui nesse caso. Sabe por quê? Porque você vai otimizar um recurso que está sendo utilizado. Eu preciso do operador, do mesmo jeito, do operador da ETA, do operador de automação. Você não substitui empregos dessa maneira. O pessoal tem uma visão errada de automação. O pessoal fala de automação substitui emprego é porque nunca pisou no chão de fábrica. A automação, pelo contrário, otimiza o tempo do profissional. O profissional vai render mais. Ele não perde emprego. Entendeu? Teria que ter um novo perfil do profissional para ser colocado no mercado, Marcelo? Não, eu defendo sempre, nós defendemos, eu e Elisa, a qualificação das pessoas que estão lá. Nós temos pessoas boníssimas na prefeitura, com extrema competência. Vocês não imaginam. Eu faço falar que eu tenho vários ex-alunos meus do Codal, tenho vários ex-alunos meus na Secretaria de Educação, na Secretaria de Meio Ambiente. Gente, são pessoas de extrema competência, falta da oportunidade. E a gente pode promover a capacitação dessas pessoas, entendeu? Qualquer empresa hoje que vê um sistema de automação pro Codal, vai dar o treinamento, gente, tá incluso já. Não, vamos esquecer o Codal, vamos falar de um modo geral. Secretaria de Educação, vamos supor que a gente implantar um sistema de gestão. Vamos falar de um modo geral, como trazer, como colocar a mão de obra que está ociosa hoje no mercado, que se fala muito em desemprego na cidade, nesse processo de discurso de automação. Eu sei que você está falando de automação também na prefeitura, mas estou dizendo com relação, quanto mais as indústrias se automatizam, menos empregos elas geram. Sim. Isso é uma verdade. Nós temos uma deficiência na cidade de formação técnica, tá? Nós temos que investir mais na FET, correto? Com formação de curso e voltar dos cursos não somente para algumas áreas, investir na área industrial. Por quê? Podemos ter um curso de formação eletricista, de um técnico em automação. Isso tudo é possível de ser feito hoje dentro da FET, tá? Por exemplo, hoje a maior dificuldade de uma empresa na região é encontrar um eletricista.
Ou seja, então seria industrial. Investimento em áreas onde hoje há uma carência de mão de obra. Sim, podemos A ter uma FEC mudaria seu perfil. Claro, gente. E sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Usina Uberaba, quando ela veio se instalar aqui em 2007, ela pegou 40 pessoas de Uberaba, botou no ônibus, levou lá para Sertãozinho, deixou 2 meses em treinamento por conta dela. O próprio empregador quer fazer isso. Ele quer mão de obra daqui. E nós temos gente para isso. Basta dar oportunidade, entendeu? Moacir, uma das coisas que a Elisa colocou como proposta seria a revisão do contrato de concessão do cemitério parque. E até você fez algumas contas, né, que poderiam levar à redução na tabela de preços. Você pode detalhar um pouquinho como é que são esses cálculos? Olha, eu fiz a seguinte conta. São 50 mil jazigos, 5% não vão ser comercializados. 47.500. O contrato é de 30 milhões. 30 milhões dividido por 47.500 dá R$693 é o custo de cada jazigo. No contrato de concessão eu não tive acesso, porque esse contrato é igual, né? Ele não sabe onde está, como é que vai ter acesso, mas dia 2 de janeiro nós vamos ter acesso nele, se Deus quiser, né? Então, deve estar incluso tudo, os custos de instalação, custo de manutenção, correto? Nada justifica você pegar um jazigo de 693 e vender a 5.300. Aí se você pegar o preço, né? Vamos supor lá que aí vieram depois falar, não, está enganado o preço, na verdade 5.300 são para 2 urnas, na verdade é 2.000 e pouco, 2.500 por cada urna. Se você pegar 47.500 jazigos, multiplicar 2.500, vai dar em torno aí de 130 milhões, para algo que custou 30. Um lucro exagerado. Eu tenho sérias restrições a esse modelo de PPP que está sendo implantado no Brasil. Por quê? Porque estão querendo tirar o serviço que é feito pelo município, é um custo baixo, que atende à área social, para gerar lucro para outros. Tá.